Em nome de Deus, o clemente misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Pedimos perdão a Ele e a orientação. Nos refugiamos a Ele das males das nossas ações. Deus mais será orientado e se for por Deus, jamais, sempre será desorientado. Testemunho que Deus é o único, louvado seja Ele, e que não possui Que a paz e a bênção de Deus estejam com vocês, queridos irmãos e irmãs. Recomendo a todos, irmãos, a temência a Deus, pois a temência a Deus é o conselho de Deus para todos vocês. Deus disse no Alcorão Sagrado, todos foram orientados a seguirem a temência a Deus. Deus disse no seu livro sagrado, misericordioso, ó fiéis, sejam tementes a Ele uma verdadeira temência, e jamais deixem essa vida, senão como muçulmanos. E sejam todos, se apeguem todos pelo cordão de Deus, sem se desunirem, e agraciem a abundância de Deus, pois vocês eram inimigos entre si, só que pela mensagem do Islã todos são irmãos. Então vocês estavam perante na beira de uma grande tragédia, e Deus os salvou. E estes são sinais de Deus que Ele divulgou a todos vocês, e que entre vocês exista uma nação que possa recomendar o bem e coibir o mal. E estes são os vitoriosos. E não sejam que nem aqueles que se desuniram depois de ter recebido a mensagem e a orientação. Estes receberão um grande castigo. Nestes versículos sagrados, Deus, Ele deseja, Ele quer divulgar a todas as pessoas, os quais viviam na época da revelação da mensagem, nos primeiros anos da imigração do profeta Muhammad, à cidade sagrada de Medina. Ele desejava que Deus queria fazer uma comparação entre a situação destas pessoas antes e depois da revelação depois da revelação islâmica, da mensagem islâmica. Ele queria que as pessoas comparassem o nível da ignorância do conhecimento, das relações sociais e as consequências de seus atos na época pré-islâmica e após a revelação islâmica, e para que assim ele possa chegar como consequência depois da revelação da mensagem, até que nível que eles chegaram. Ele pediu para todos se apegarem no cordão de Deus, pediu para todos que a doutrina e que Deus fosse sempre o símbolo da união e da fé entre todos. Ele pede sempre a recordação de Deus. Vocês eram inimigos entre si. Por que na época eles viviam a inimizade entre eles? Por que a inimizade começou entre eles? Por que eles foram inimigos? E quais são os princípios dessa inimizade?
Na época, o versículo sagrado, ela curava e solucionava uma aparência, um fenômeno contemporâneo na época, antes da chegada do profeta Muhammad, o qual essa situação era a seguinte: existia um grande conflito, uma grande discordância entre as duas grandes famílias, duas grandes tribos, a tribo de Ous e a tribo de Khazraj. Estes preconceitos, esse racismo existia entre essas duas comunidades, essas duas famílias. Elas eram grande eles se manifestavam e manifestavam seus preconceitos, e que estes preconceitos foram a base de todos os conflitos e guerras entre estas grandes duas famílias. E essas guerras não eram apenas guerras de palavras, e sim guerras que levavam ao derramamento de sangue. Milhares de pessoas perderam a vida durante estas guerras. As pessoas de uma família, por exemplo, se eles discordava com um outro, uma questão pessoal, uma discordância pessoal entre ele e a outra família, logicamente com base racista, com uma base inexistente em lógica, portanto, com base nisso, ele chamava a sua família, relatava isso para a sua família, e os outros também relatava isso para a sua tribo, portanto, existia esse conflito entre essas duas famílias. E estas guerras se continuaram por décadas, aproximadamente um século, por mais de 100 anos, estes conflitos continuaram entre essas duas famílias. Os meios para solucionar, para aproximar essas duas famílias, não eram ferramentas que davam sucesso, justamente porque sempre eram com base na conversa, nos interesses pessoais, né? Então, portanto, nunca houve uma proximidade, uma conciliação total entre essas duas famílias, entre essas duas tribos, uma conciliação concreta, uma conciliação, uma convivência pacífica, amigável entre essas duas famílias. Portanto, a conciliação nunca houve, e às vezes existia por alguns anos, só que sempre com base nos interesses e também nos sentimentos. E desta forma eles continuaram por décadas, até a chegada e a revelação da doutrina islâmica. Quando o Islã foi revelado, o Alcorão disse para eles: ó membros da família de Ous, vocês não têm nenhuma relação com o Khazraj apenas porque vocês são da Ous. E vocês, Khazraj, não possuem nenhuma característica específica para se relacionarem com a tribo de Ous. Vocês ambos são fiéis, ambos são irmãos, ambos são pessoas que se apegaram e atenderam o pedido de Deus. E vocês, duas famílias, Ous e Khazraj, Deus quer de vocês que se unem, que sejam irmãos, que façam e agem por igual, que trabalhem em conjunto, que solucionem seus problemas sem criar outros, solucionarem os vossos conflitos com base na lógica e na verdade e na justiça. Vocês são iguais perante Deus. Vocês rezam, vocês jejuam, vocês fazem a peregrinação, e estes são os atos que aproximam a pessoa a Deus. Vocês devem se unir, vocês devem se juntar para o bem da mensagem e da doutrina e também de si mesmos. A união
sobre a base da fé. O princípio da união seja a fé e não com com outras bases. A união deve ser sempre com base na fé, com base na doutrina, e quando a fé foi a motivação da união entre ambos, essa conciliação durou e depois houve um conflito e uma nova discordância entre essas duas tribos. A fé é o principal elemento que pode unir as pessoas e as tribos. O principal problema deles antes da união pode ter sido os deuses e que as pessoas adoravam, o Deus do dinheiro, o Deus do interesse material, o Deus do ego, só que todos esses são falsos deuses. Não existe um elemento que possa assegurar que as pessoas tenham sucesso ao adorarem estes elementos. E, na verdade, a única fórmula para o sucesso e a felicidade do homem é adorar a Deus, o único, o Criador do universo. Quem fez que o coração do membro da família Ous e o membro da família Hazraj possam se unir e serem unidos e amarem um ao outro? Certamente Deus, certamente a fé, certamente a doutrina islâmica, a qual foi revelada e o mensageiro de Deus levou a eles, esta doutrina levou esta união. Esta doutrina que trouxe o afeto e a piedade, a união e a conciliação entre estas tribos. E porque se tirarem este elemento, certamente haverá uma desunião, um conflito e muita discordância entre essas duas famílias. Portanto, o resultado é que a fé é a principal abundância e a fé que trouxe a união para essas duas pessoas. Quando existir uma irmandade entre duas pessoas, entre dois membros, esta irmandade foi tanta, chegou ao auge na época do profeta, que eles dividiam sociedades, dividiam suas próprias riquezas. E este afeto foi um grande milagre que o profeta Muhammad trouxe para a sociedade muçulmana na época. Duas grandes tribos, duas grandes famílias que viviam por décadas em conflitos e guerras, se uniram e chegaram ao nível de se associarem em seus interesses e se associarem em seus ganhos. A fé, certamente, a irmandade, o amor, a união, pode também ser também podem levar à solução de problemas financeiros. Quando há um problema financeiro entre dois sócios, duas pessoas, certamente a fé que leva à solução, a fé que pode... A fé, ela é a crença, e a crença, ela é o combustível da prática. Em primeiro, fé, depois crer, depois praticar. Estes três elementos são uma coisa ligada à outra. Se não seguir essa sequência, certamente haverá hipocrisia, e é o que nós chamamos de hipocrisia. O cordão de Deus, este símbolo que todos os muçulmanos devem se unir, se apegando neste cordão, de acordo com a simbologia do Alcorão Sagrado. A construção da união islâmica certamente deve ser erguida sobre
sobre a base de uma construção, a base de uma construção deve começar embaixo da terra e não em cima da terra. Se a pessoa quiser construir uma casa de um andar, de 2 andares, 3 andares, certamente as colunas, as vigas devem partir debaixo da terra e não simplesmente de cima chegar construindo, erguendo os tijolos. Certamente é o mesmo exemplo que nós damos para o Islã. Se vocês quiserem, se nós quisermos ter uma sociedade justa, uma doutrina praticada, uma união verdadeira, certamente essa união não será verdadeira se não for erguida sobre argumentos verdadeiros e símbolos corretos e justos na sociedade. Certamente todos temos a obrigação de se apegar no cordão de Deus. E o que simboliza o cordão de Deus? É o Alcorão Sagrado, é o Islã, é seguirmos o método dos Ahlul Bayt, que a paz esteja com ele, se erguer se apegar no cordão de Deus é se apegar na doutrina e no que Deus diz, e não no que as pessoas dizem. Se apegar no cordão de Deus é se apegar no Alcorão. O Alcorão nos ensina como praticar e como unir. O Alcorão nos fala, se vocês se discordarem, não xinguem, não insultem um ao outro. Se vocês não cometem a riba, não fofoquem, não tenham ódio contra os próximos. O mensageiro de Deus, ele diz, jamais alguém terá uma fé se ele não desejar o bem para o próximo. Este é um dito do profeta Muhammad. Ou seja, se eu não querer o bem para o próximo, então eu não sou considerado um fiel. Olhem só, o critério é este. O Imam Sadiq, ele reafirma numa passagem e confirma o dito do seu avô. Ele diz o seguinte: se você quiser saber se dentro de você tem o bem, então olhe para o seu coração. Veja se o seu coração deseja o bem para as pessoas do bem e o mal para as pessoas do mal, certamente você está no caminho certo. E se você não gostar das pessoas do bem e gostar das pessoas do mal, certamente você está no caminho errado. E você certamente será julgado junto com as pessoas que você gosta. A pessoa, um irmão, deve gostar para o próximo o que desejar a si mesmo. O exemplo dos fiéis é o exemplo de um único corpo. Quando um único órgão ele se destaca com uma doença ou com um problema, os demais órgãos eles lutam, eles passam dias e noites tentando curar este órgão. A continuação do versículo do Alcorão, ele diz o seguinte: jamais briguem, jamais se discordam, porque o cheiro da discordância e das brigas chegará a outros lados. Este espírito da união, este espírito da fé e da temência, deve ser extraído dos dizeres do Imam Ali, o príncipe dos fiéis, o primeiro sucessor do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, quando ele foi afastado do seu legítimo posto de califado. Ele disse, quando ele disse que eu não fui... eu vi que as pessoas estavam retornando para trás e não prosseguindo o Islã. Eles me obrigaram e, portanto, eu não queria me discordar, porque se eu não fizesse isso, o desgaste e a tragédia será muito maior. Essa briga, se eu brigasse contra alguém para o meu califado, para o meu legítimo posto, certamente o estrago seria muito maior do que um simples posto que eu brigasse sobre ele. Portanto, eu enxerguei o interesse maior do Islã. Eu enxerguei o melhor e o mais interessante para a comunidade, e eu coloquei isso na minha visão e, portanto, abri mão do meu direito.
Quando eles xingavam a comunidade do povo de Sham numa batalha, ele recomendou a eles que jamais insultem alguém do exército oposto. Ele disse para eles, por favor, jamais insultem alguém do exército oposto. Ó Deus, ele disse, ó Deus, nos aconselha, nos una e jamais e preserve nosso sangue e deixe a verdade bem evidente e coloque a mentira e a injustiça evidente para todos. Portanto, a união jamais ela foi considerada uma questão secundária. A união islâmica ela não pode ser num campo de simplesmente cortesia. Ela não é um símbolo de cortesia, de amizade apenas. Ela deve ser concretizada. A união deve ser um produto de uma estratégia realmente unida entre todas as pessoas. Nós temos que saber como administrar nossas discordâncias, como devemos caminhar no verdadeiro caminho do Alcorão. Em verdade, esta nação é uma única nação. E se vocês brigarem, levem para o tribunal de Deus e da tradição do profeta Muhammad. Hoje vivemos uma das ocasiões mais delicadas de todas as nações, de todas as épocas. Se deixarmos o caminho e o comando da arca na mão dos ignorantes, jamais seremos salvos. O livro sagrado é o único salvador da nossa nação. O profeta Muhammad não deixou de nos adverter e nos alertar da discordância e da desunião. Por que não seguirmos a mensagem e a doutrina do Islã e do profeta Muhammad quando ele nos aconselhou a seguir a verdadeira mensagem do Alcorão e da união? الدين دين الله لا دين الهوى فتوحدوا بطريقه وتسرعوا يا من تفرقنا وتنقض صفنا هبطت عليك مصيبة لا ترفع بسم الله الرحمن الرحيم. E que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção de Deus esteja com o seu amado, o selo dos seus profetas, o divulgador de suas mensagens, o Muhammad ibn Abdullah. Ó Deus, abençoe o Imam Ali, o irmão do seu profeta, o sucessor do seu mensageiro. Abençoe a Fátima Zahra, a verdadeira, a senhora das mulheres do universo. Ó Deus, abençoe os dois imãs da bênção e da clemência, Imam Al-Hassan e Hussein, os senhores dos jovens do paraíso. Ó Deus, abençoe os imãs dos muçulmanos, Ali ibn al-Hussein, Muhammad ibn Ali, جعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. Ó servos de Deus, aconselho a todos a temência a Deus. Ó fiéis, sejam tementes a Deus e cada um enxergue o que apresentou para Deus e saibam que Deus sabe o que passa no coração de todos. Deus disse no Alcorão Sagrado: louvado seja aquele que levou o seu servo da mesquita Haram, a Kaaba, até a mesquita de Al-Aqsa,
na mesma noite, para que ele possa enxergar os sinais de Deus. Qual que é a santidade de Jerusalém? Hoje em dia é o assunto do dia. Qual que é a virtude e a posição da mesquita de Al-Aqsa, esta grande mesquita sagrada? Jerusalém, e resumindo, é a primeira direção dos muçulmanos e a terceira casa sagrada para os muçulmanos. E é o local onde o profeta Muhammad se ergueu e viajou aquela viagem noturna para o céu. Al-Quds significa purificação. Al-Quds significa honra. É a cidade sagrada. É a cidade, durante todos esses anos, é a terra da profecia. É a terra que foi caracterizada por Deus no Alcorão Sagrado em várias e diversas posições, que é a terra abençoada. Esta terra sagrada, considerada abençoada no Alcorão, foi citada pelo profeta Abraão. Deus disse que salvou o Abraão e o profeta Lut nesta terra, a qual foi abençoada para toda a humanidade. E ele disse que Salomão, ele tem ventos que por sua ordem caminham na terra sagrada. Ou disse sobre as palavras de profeta Moisés, ele disse a todos: ó povo, entrem à terra sagrada para os quais Deus prometeu a todos, senão vocês não encontrarão a salvação. A mesquita Al-Aqsa é uma das mais antigas mesquitas do mundo para que seja construída a adoração de Deus. Depois da mesquita Al-Haram, a casa de Deus, esta mesquita é a mesquita mais antiga. Todos os profetas passavam por essa mesquita. De acordo com a história, Beit el-Maqdis é uma casa erguida e construída pelos profetas, e não há nenhuma palma e nenhum metro nesta mesquita, e neste local e nesta terra, a qual nenhum um anjo ou um profeta não subiu sobre ele, não orou por ele. O Imam Ali, que a paz esteja com ele, disse sobre essa mesquita: uma oração na mesquita de Al-Aqsa, ela vale por 1000 orações, e uma oração na mesquita de Al-A'zam, ela vale por 100.000 orações. A primeira pessoa o qual visitou a mesquita de Al-Quds foi o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Este grande profeta, o qual se mobilizou e fez questão de ir a essa mesquita e orar nela. Ele foi a esta mesquita quando viajou na noite da viagem noturna, a viagem de Isra. Esta viagem que foi um milagre de Deus, quando o profeta Muhammad se deslocou numa única noite, em alguns minutos, instantes, da mesquita de Meca até a mesquita de Al-Aqsa. Ele chegou nesta mesquita em Jerusalém e fez a oração recomendada. Estas 3 mesquitas, a mesquita An-Nabawi, a mesquita de Medina, o local santuário onde está enterrado o profeta Muhammad, a mesquita de Al-Haram em Meca e os locais mais abençoados dos muçulmanos. Depois da migração, a casa sagrada de Jerusalém era a direção de Meca para os muçulmanos. A Beit el-Maqdis, a mesquita de Al-Quds, era a direção de oração dos muçulmanos. O profeta Muhammad, os muçulmanos por anos rezaram na direção desta mesquita, de tão sagrado ele era. Só que por um motivo, Deus orientou o profeta Muhammad para mudar a direção da oração
da mesquita de Al-Aqsa à mesquita de Al-Haram em Meca. Deus disse: eu vejo a sua tensão na direção de mesquita de Al-Aqsa. Portanto, o mensageiro de Deus vire na direção da mesquita de Al-Haram em Meca. A mudança da direção de Al-Qibla, de mesquita Al-Aqsa para a mesquita Al-Kaaba, para a casa sagrada de Deus, não mudou a posição e a importância dessa mesquita no Islã. Ela se transformou na primeira direção legítima, na primeira direção para os muçulmanos, e em seguida a mesquita Al-Kaaba. O Imam Khomeini, que a paz seja com ele alertou a todos e disse a importância da obrigatoriedade para a libertação de Jerusalém. E ele declarou a última sexta-feira do mês de Ramadã como um dia específico para alertar e relembrar a importância desta causa para todos os muçulmanos. Este grande perigo e este câncer que está naquela região deve acabar. Esta libertação deve ser feita logo e sempre e certamente será. E esta é uma promessa de Deus. Certamente Jerusalém será libertada. Todos temos a obrigação de agir para a libertação desta terra. Esta terra e esta causa, a causa de Jerusalém, ela representa a causa dos muçulmanos. O muçulmano, todos nós temos que agir, temos que fazer para levar a esperança a todos aqueles que perderam a esperança na libertação dessa terra, aqueles que precisam sempre lembrar que a vitória está a caminho, que certamente esta cidade será reconquistada, esta terra a qual foi considerada uma terra sagrada e hoje ela é a terra ocupada pelos ocupadores, esta terra que deve seguir a sua posição e a sua característica, a sua identidade. Temos que agir de todas as maneiras possíveis para erguer esta causa, para erguer essa causa, para lutar por essa causa. A questão a questão de Jerusalém é a questão do Islã, porque ela incentiva e ela inspira o significado do empenho dentro de nós. Ela inspira o significado da responsabilidade e também o senso da união e o símbolo da união entre todos nós. Hoje em dia, a única questão que nos une, todos nós como muçulmanos, é a causa de Jerusalém. Porque a causa de Jerusalém é a causa da vida do Islã. Se nós quisermos pensar na causa de Jerusalém, temos que temos que entrar por suas portas. O portal americano ou o portal europeu não é a verdadeira solução. Não é de quem se deve entrar para causar, para levar e produzir essa libertação e essa salvação. A libertação certamente virá com o empenho e a resistência. Esta resistência que certamente levará à libertação dessa terra. Oramos para Deus que este dia seja um dia abençoado a todos. Em verdade, Deus disse a verdade no Alcorão Sagrado e que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.